Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Will. Bom, mais um artefato ao vivo no ar e hoje o programa vai ser bem divertido. O nosso entrevistado acaba de lançar a segunda edição do livro Prenomes, Nomes e Sobrenomes, onde reuniu nomes incomuns, alguns esquisitos, outros engraçados, né? Pois é, a gente separou uma série de nomes peculiares para você aí de casa. Então, tô vendo que não vão faltar casos engraçados nesse nosso programa de hoje. Quem nos conduz por este curioso universo dos nomes próprios é o advogado e escritor bauruense Osni Machado Neves. Bom, e neste programa a gente inicia aí uma nova série de reportagens. Nós vamos conhecer o Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo. Um lugar que nos ajuda a entender a nossa língua como elemento fundamental da cultura brasileira. E além disso, tem a agenda com os principais eventos da semana e, claro, as nossas dicas culturais. Museu da Língua Portuguesa, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, já que a gente está falando certeza, de literatura, né? Com certeza. E você já sabe que o nosso programa é ao vivo, né? Então, mande pra gente perguntas. Dê a sua opinião sobre tudo que a gente conversa por aqui usando as redes sociais da TV Unesp. Para mandar perguntas e comentários, o endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/TVUnesp e o nosso perfil no Twitter é o @TVUnesp. Não esqueça de comentar usando a hashtag Artefato. Bom, então agora chegou a hora de começarmos a nossa entrevista. Vamos lá, Will? Vamos lá, Ju. Bom, porque a gente está aqui já super curiosos, né? Aqui para já saber essas histórias todas de nomes e sobrenomes. Osni, muito bem-vindo ao programa Artefato. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Prazer. Osni, obrigado pela sua presença e acho que até para a gente esclarecer para o pessoal de casa, a gente está falando hoje sobre nomes curiosos, né, nomes esdrúxulos, mas claro, tem um quê de graça, né? Não tem como a gente não dar risada desses nomes. Só que a nossa intenção não é tirar sarro com ninguém, não é fazer bullying com ninguém. Sim, com certeza. Até porque esses nomes fazem parte da nossa cultura brasileira, tem uma série de motivações históricas, então é um pouquinho disso que a gente vai tentar entender hoje. Então, Osni, até para a gente entender como que você entrou nesse universo dos nomes próprios, queria saber como que você começou a se interessar por isso. Você falou em esdrúxulo, eu lembrei. É o seguinte, às vezes é esdrúxulo. Para Pra mim gente, e para o né? dono do nome, não é? Então, Exatamente. Exato. É com muito então, às respeito, vezes, né? quando o primeiro volume, a primeira edição, alguém dizia, e o meu nome está incluído onde? Esdrúxulo, esquisito. Eu falei, é você que sabe, né? Eu não posso dizer nada. Sim. Mas eu iniciei, eu creio que foi no trabalho final, o profissional final, porque eu comecei desde menino eu trabalho, né? Mas em outra área, depois, aos 16, 17 anos, eu comecei em cartório. Então foi ali que eu comecei a ver os nomes mais estranhos dentro do próprio cartório, em certidões que me chegavam às mãos. E isso me despertou o seguinte, na verdade, eu já poderia ter pensado nisso antes, porque a minha família tem nomes extraordinários. Vou contar para vocês que meu bisavô não era tão assim, mas João Clímaco, que alguns falam Climaco, mas a esposa dele, que é minha bisavó, Porcina, que acho que ninguém aqui já viu isso. A gente Já lembra da novela, do Rock né? Santeiro, Viúva só. Porcina. Mas a minha Porcina. bisavó, acho que copiaram Antes, né? dela, né? Meus avós paternos, Aprígio e Filúvia. Poxa, tem caso de família Não, ou seja, aí, você isso, estava hein? predestinado a ir para essa Aí área você mesmo, vai né, para os Osni? tios, Cleóbulo, Holandira, Jupira, né? E aí vai por aí fora. Horasília, né? A minha avó materna se chamava Amazília. Não, tá explicado. Então já estava. Então eu comecei a anotar no cartório os nomes que. Você que tinha um surgiam. caderninho que você um anotando. caderno e ia pondo a fonte para que ninguém pensasse que fosse invenção minha. Sim. Eu tenho a fonte comigo. Tudo comprovado. Não posso mostrar, mas tem. Agora, seu Osni, o seu livro traz cerca de 10 mil nomes incomuns, né? Agora, existem diferentes tipos de nomes incomuns, né? De nomes diferentes. Quais são os principais motivos? Eu falei em 10 mil, não contei porque realmente, mas aproxima ou passa. Sim. Né? Mas nomes tem de vários tipos, porque na verdade muitos são erros. Né? Então você vai... Por que tantos erros? Uma das razões de eu escrever o livro era essa. Por que tantos erros no nome? Então eu fui, na vivência,
descobrindo que era ignorância do escrivão, do declarante, dicção de quem diz, né, do que vinha registrar, registrar. Audição do escrivão. E todas as coisas ao mesmo tempo ali, né? Talvez. Também. Não, a ignorância do escrivão e do declarante, nenhum dos dois sabia, e então ia do jeito que achava que devia ser. Mas, então, são vários tipos, inclusive manuscrito, porque antigamente era toda... Eu, até o tempo que eu trabalhei no registro civil, que eu trabalhei depois em outros cartórios, eu trabalhei no registro civil uns 30 anos, era manual. Então, às vezes você escrevia, porque eu, por exemplo, quando eu escrevo, só eu e Deus leem, que depois que eu escrevo, só Deus, porque nem eu. Letra de médico. Não consigo, então, às vezes a pessoa não levou a certidão, um dia precisava, o outro escrivão já tinha morrido, tinha ido embora, a pessoa lia uma coisa que não era. Sim. Eu creio até que a minha avó fosse Fúlvia, que existe, Fúlvia. Sim. A Filúvia, eu nunca vi ela dizer... Ouviu. Que também nunca tinha visto. Até para a gente já entrar, né, nesse mundo. Sim. Sim, a gente queria até que você citasse para a gente, você comentou já dos nomes da tua família. Mas assim, você citasse para a gente os nomes, o que você considera que são alguns nomes os mais incomuns que estão no livro? Assim, o que você sempre lembra quando você tem que contar dos nomes do livro? Eu sempre me lembro, por exemplo, de Mijardina. Mijardina. Acho interessante. Novelo, estou falando pré-nomes, né? Sim. Porque, na verdade, nós só chamamos o nome, mas Juliana, Osni, são prenomes. Judicialmente, isso é prenome, né? O nome seria o sobrenome, que a gente chama de sobrenome, do seu pai. Então, o meu nome seria Neves, né? Sim. Mas os prenomes, esses que eu citei, é Mijardina, Tospericagerja, né? Não sei se está na hora de falar disso, porque é futebol, e Novelo, Necrotério. Tem Cornostíbia também, que a gente anotou aqui. Agrícola Beterraba. Agrícola Beterraba. Meu namorado faz agronomia, eu falei, você não vai pôr o nome desse, se um dia a gente tiver um filho, pelo amor de Deus. E tem também, que eu encontrei, isso aí não fui eu que escrevi, mas eu encontrei, está no site, não sei se é do INSS, colapso cardíaco. Nossa. Diferente. Tem um que a gente encontrou no livro que a gente achou também demais, que é Já Falei Maria. Não. Esse aí, Já Falei Maria. Esse é falta de paciência, com certeza, né? Isso aí não, essa é audição do escrivão, que a pessoa chegou para registrar, né, e com dificuldade conseguiu dizer que era menina, né, de sexo feminino, da mão. O escrivão, como vai chamar? Maria. Como? Maria. O cara... Como mesmo? Já falei, Maria. Aí ele entendeu. Já falei, a criança, Maria. Já falei, Maria. E tem vários casos assim. Todos esses erros que eu acho que temos em nomes, tem uma história. Ou gozada, ou interessante, ou verdadeira ou não, mas que eu ouvi. Sim. Histórias e histórias. Né? Lógico. Por isso que tem um capítulo que se chama Casos e Causos. Né? Só para a gente encerrar esse bloco, o senhor citou o Tospericagerja. Muito bem que falado. Aí tem tudo a ver aí com a nossa ressaca ainda de Copa do Mundo, né? Que é uma homenagem a jogadores de futebol. Já é mais antigo que essa da década de 70, que a pessoa, o pai da criança, resolveu prestar uma homenagem aos craques brasileiros. Né? Do tricampeonato, então, né? Tos seria de Tostão, P de Pelé, Ri de Rivelino, K de Carlos Alberto, Ger de Gerson e Já de Jairzinho, Tospericagerja. E para completar, agora há poucos dias, um amigo falou, lembrei de você ontem. Falei, por quê? Vi um nome na televisão que você não acredita. Eu falei, que televisão que foi? Ele falou, não me lembro, eu estava mexendo lá. Que nome que é? Tospericagerja Júnior. Ou seja, ainda passou para frente ainda. Ou seja, ele não se incomodava com o nome, sozinho, né? Sozinho eu não vou ficar com esse nome. Ou isso. Bom, a gente vai aqui então fazer um intervalo rapidinho, seu Osni, pelo tempo aqui do programa. Então a gente vai para um rápido intervalo. Se você aí de casa tiver alguma pergunta para o Osni ou tiver algum nome curioso para contar para a gente vai estar aqui esperando. E no próximo bloco a gente continua esse bate-papo gostoso e você confere a primeira reportagem sobre o Museu da Língua Portuguesa. O Artefato volta já.
Estamos de volta com o Artefato e hoje falando sobre o livro Prenomes, Nomes e Sobrenomes do escritor Osni Machado Neves. E a gente está aqui super se divertindo com essas histórias desses nomes incomuns. A gente inclusive pediu na passagem de bloco para você enviar nomes para a gente gente recebeu alguns nomes aqui, inclusive, Osni. Vamos até ver se você já conhece esses nomes, né? Vamos ver. A gente recebeu aqui Leís, não sei se é homem ou se é mulher. Leís é homem, eu conheço Leís. O Leís falou que, ó, o meu nome é Leís e meu nome foi inspirado em um jogador de futebol desconhecido. Eu também nunca ouvi falar. O senhor ouviu falar já algum Leís? Não é do meu tempo. Mas eu ouvi Leíse. Leíse. Que é mulher, deve ser a versão feminina do Leís. Provavelmente. Provavelmente. É muito disso, porque tem isso, né? Por exemplo, meu avô pôs Oscar e Oscarina. Sim. E nunca ninguém tinha conhecido Oscarina, então pode ser que seja um. Sim, o Márcio ABC, que é jornalista aqui em Bauru, também mandou pra gente uma contribuição, falou que ele se lembra de alguns nomes, o que ele cita. Rolando Escada Abaixo, é um nome que ele cita. Carabino Tiro Certo, e tem um caso antigo de uns irmãos, eles eram vários irmãos, os nomes deles eram 123 de Oliveira 4, o outro irmão 234 de Oliveira 5 e assim por diante até completar a família inteira. O Frank Mobília, que ele é médico, ele já conta pra gente um caso de inspiração ali nos famosos. Ele falou que ele costuma atender muita criança chamada Alane Sandy, Beyoncé Kelly. Beyoncé Kelly. Os ousados. E Rihanna, então, é o que ele mais atende. Rihanna é o nome da moda atualmente. E o Felipe Murbach fala que a família dele também tá cheio desses nomes. Tem o Epafras, Genel, Brivaldo e Azia. Ou seja, o pessoal realmente é criativo, né? Esse aí eu conheço, o Felipe eu devo conhecer. Epáfras, que é da Bíblia. Epáfras. Deve, não sei, porque tem aqui os nomes da Bíblia também. Tem uma parte destinada, né, a nomes bíblicos. Eu vou aproveitar, já que a gente está lembrando de tantos nomes, não posso deixar de homenagear os nossos colegas de trabalho. A gente tem, só no meu setor a gente tem a Cláudia Paixão, que é tão lindo. É tão lindo. E tem o Felipe Tristão, gente. Que vive triste. Tá vendo? Não podia deixar de lembrá-los aqui no programa de hoje. Mas são fofos, né, os dois são nomes. Ótimos. Precisa tomar cuidado, Tristão, porque o José Tristão casa com a Maria Alegre, ela vai ficar Maria Alegre Tristão. Bipolar, fica muito indefinido, né? Bipolar. Vai ser uma filha bipolar, né? Não, mas o Felipe já casou e não tem um nome desses, a esposa. Agora, Osni, em relação ao direito, né? A gente está falando tanto desses nomes diferentes e é o que a gente comentou. Algumas pessoas não se importam, gostam até de ter um nome diferente e outras pessoas já se incomodam mais, né? Como que é a legislação em relação a isso? O pai pode colocar qualquer nome no seu filho? Na verdade, a lei proíbe os nomes que possam levar a pessoa ao ridículo, né? Uhum. Mas como é que o escrivão vai saber se vai levar ao ridículo? É muito subjetivo. É subjetivo, mas às vezes ele levanta a questão e fala, não vou colocar. Ele pode fazer pode. Isso, escrivão. Aí a pessoa vai, lógico, ficar... Então, você procura um advogado, vai até o juiz e se o juiz autorizar, eu ponho. Sim. Então, tem que ser judicialmente. O escrivão não pode resolver assim de pronto. Uhum. Embora eu tenha feito um aí que eu precisei resolver junto com o juiz, mas direto, eu mesmo conversar, porque achava que não... De futebol também, aliás, eram dois irmãos, um Cruyff, que era jogador da Holanda de 1970, e o outro Hans Miller. Eu me insurgi contra Hans Miller porque a dificuldade para escrever depois da criança, né? Mas aí, como o juiz achou que devia pôr, porque senão seria até um caso perigoso, que o marido dela era bravo e ele que escolheu. E era um bom jogador, pelo menos? Era muito bom jogador. Não, esse Hans Miller era um goleador alemão. Ixi. E até aproveitando, Osni, já que você citou que você teve que resolver esse caso com o juiz, até queria que você explicasse pra gente, quem por acaso tem um nome ali que não gosta, que quer fazer a troca de nome, como que é o processo? Tem que entrar com pedido pro juiz? É judicial, você tem que arrumar um advogado e dizer o porquê que você quer mudar, né? Às vezes porque existem muitos, vamos dizer, José Carlos dos Santos. Existem milhares e milhares. Uhum. E às vezes tem um que possa estar atrapalhando. Alguém confunde um com o outro e está me atrapalhando. Então entra com o pedido ao juiz, poderia fazer o quê?
sugerir José Carlos Santos, não pôs o sobrenome da mãe. Põe o da mãe no meio, José Carlos de Oliveira Santos, ou outro nome, às vezes italiano, da mãe, né? Fica já meio diferenciado. Sim. Isso agora é uma questão de convencimento do juiz. O promotor vai opinar e assim por diante. Ele não vai, não quero trocar e vai trocando. Tem histórias aqui que eu até nem posso contar porque são palavrões, e que a pessoa conseguiu trocar, ou as pessoas conseguiram trocar, que tem mais de uma aqui. Um até está no livro do professor Washington de Barros Monteiro, que foi nosso professor de Direito Civil aqui na ITE, né? Mas esse aí está no livro, não sei se eu deveria contar ou não, porque na minha boca não fica bem. Assim. Sim, então, melhor não, e talvez nem não evitamos. Sim. Bom, a gente vai agora, eu te convido, seu Osni convido também o Will e, é claro, você aí de casa, para a gente dar início à nossa nova série de reportagens. Nós vamos conhecer o Museu da Língua Portuguesa, que é sediado em São Paulo. E nesta estreia, a gente fica por dentro de como foi a concepção do museu e qual o objetivo dele. Então, vamos passear! Olha, o Museu da Língua Portuguesa, que está localizado aqui no histórico prédio da Estação da Luz, surgiu como ideia no ano 2000, quando a CPTM, que ocupava este prédio com seus escritórios, resolveu desocupá-lo, procurando um imóvel novo, mais apropriado para suas instalações, informou o governo do estado da desocupação. E essa ideia de termos um equipamento cultural voltado para a língua portuguesa era uma ideia que já vinha no pensamento do então secretário de Estado da Cultura, do então secretário de Estado da Educação, e era também um sonho antigo da Fundação Roberto Marinho. Foi firmado um convênio entre a Fundação Roberto Marinho e o governo do estado para que todo esse trabalho pudesse ser realizado. O Museu da Língua Portuguesa, que é o único museu no mundo dedicado exclusivamente a um idioma, ele tem características muito próprias, tem uma tipologia de museu muito diferente, talvez um dos primeiros museus no mundo com essa tipologia, porque ele tem como acervo um patrimônio imaterial, não é? Nós tratamos aqui de um acervo intangível. Então, o principal objetivo de todo museu é a preservação, não é? Em outros museus, nós preservamos obras de artes, documentos, objetos museológicos. Aqui nós preservamos a língua. Mas como é que se preserva uma língua? Se congela a língua, fala, olha, agora ninguém muda mais nada e ela vai ficar assim para sempre? Não é possível. Todos nós sabemos que a língua é muito dinâmica, ela está sempre se transformando, se inventando e reinventando em cada esquina, em cada ponto do Brasil, de Portugal, de todos os países que usam o português. Então, o nosso objetivo de preservação é um objetivo de que as pessoas que visitem o museu, principalmente os jovens estudantes, saiam daqui orgulhosos de falar o português, vendo como o português hoje é uma língua em ascensão no mundo todo, a 6ª língua mais falada no mundo, a 3ª língua mais falada no Ocidente, a 1ª mais falada no Hemisfério Sul. E desta maneira, orgulhosos, não é? Preservem então o seu idioma, se interessem mais por conhecer a língua portuguesa, por conhecer a sua história, as suas variantes. Olha, o Museu da Língua Portuguesa, ele ocupa, na realidade, 4 andares aqui do prédio da Estação da Luz, tá certo? E nos abumba quando ele entender que o samba... O Artefato está de volta. E aí, quer saber o que está rolando de bom em Bauru? Então se liga porque começa agora a nossa agenda cultural. E
para começar, nós vamos de literatura. Neste ano completam 10 anos da morte da escritora Hilda Hilst e para manter viva a memória da escritora, o Sesc criou o evento Uma Década Sem Hilda Hilst. Ele vem com uma programação recheada de espetáculos teatrais e também de encontros literários. Para abrir o projeto tem o sarau A Palavra na Língua, que reúne leituras de obras da Hilda e também performances da Companhia Teatral de Bauru, Protótipo Tópico. O sarau é na terça que vem, dia 22 de julho, às 7h30 da noite. Na praça de convivência do Sesc. E, claro, o evento é de graça. Bom, e lembrando que a Hilda Hilst, inclusive, já foi homenageada aqui no Artefato com uma série de reportagens especiais sobre a vida e a obra dela, né, Will? É isso mesmo, Ju. Então, fica inclusive como uma outra dica cultural nossa aqui também no Artefato, que todas as reportagens sobre a Hilda Hilst e sobre a Casa do Sol estão no nosso site. Se você ainda não viu, é um ótimo jeito de você se preparar para esse sarau da semana que vem. É só correr no nosso site. Bom, e para hoje à noite, a nossa dica é o show da cantora e compositora Bluebell, considerada um dos nomes mais interessantes aí da nova cena da MPB. Ela faz um show interessante que transita do pop ao jazz. E ela vai apresentar as músicas do novo álbum chamado Diva é a Mãe. Então eu te convido para conhecer a música Regret, que é uma das faixas deste novo CD. Vamos ver. Você vai se arrepender daquilo que você não fez, das coisas não vividas em bom português. Voltas o mundo dá, meu bem, e fica aquilo que mais valor tem, aquilo em que você não apostou nenhum bem. Agora chora, neném, você fica de nariz pra cima, com os louros que você se deu. Nossa, como eu gosto da voz da Bluebell, viu? Não, é super bacana, ela é muito simpática. A gente já teve a oportunidade de entrevistá-la na Virada Cultural Paulista do ano passado, que ela esteve em Bauru. Fez um show super bacana também lá no Vitória Regia. Então, se você gostou, quer aí curtir um jazz nesta noite, a cantora Bluebell se apresenta daqui a pouco às 9 horas de graça no Sesc de Bauru. Outro projeto interessante que começa nesta semana é o projeto Pela Paz, que vai compartilhar saberes e experiências para a gente repensar atitudes do nosso desenvolvimento humano e social. Uma das atrações do projeto é a exibição do documentário Eu Maior. O filme é uma iniciativa da ONG do Bem, que utilizou financiamento colaborativo para a produção do documentário. São entrevistas com artistas, esportistas e líderes de diferentes áreas que ajudam a gente no autoconhecimento e na busca da felicidade nos dias de hoje. Então, vamos ver o trailer. Pergunta fundamental: Deus existe? O que é? Onde está? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Para que tudo isto? É por nada? Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Quem sou eu, finalmente? Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Eu cheguei aonde cheguei, porque tudo que planejei deu errado. E a pura verdade. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Muito bom, né? O documentário, então, para quem for com vontade de assistir o documentário Eu Maior, é exibido na próxima terça-feira, dia 22 de julho, às 4 da tarde, no auditório do Sesc. A entrada é de graça. Bom, e é assim que a gente encerra a agenda de hoje. Vamos ali juntos mais uma vez com o Osni, o nosso entrevistado, que está ali nos aguardando, claro, para as dicas culturais. E a gente já quer começar aqui, Osni, ouvindo a sua dica cultural. O que é que você trouxe de dica pra gente? Eu penso que, falando em cultura, como anda meio em baixa, principalmente essa questão que eu vou citar, é a respeito de poesias, leitura de poesias, que ensina muito a criança, principalmente no português, e traz histórias interessantes. A gente começa a lembrar de grandes poetas, né? A gente que é saudosista, então, Saudade de Minha Terra, aquelas coisas interessantes. E muita gente deixou de ler,
E outros até de escrever, porque sabe que pouca gente lê. Mas eu não sou poeta, mas sou metido a trovador. Né? Então faço uns versos de vez em quando. E trouxe um desses pra gente. E na atual conjuntura, como nós estamos correndo atrás de saber, eu escrevi o PhD. Posso lê-la? Claro, por favor. Eu vou ler porque decoro, não sei se vai sair. Neste mundo de disputas, o esperto logo vê. Ninguém vence sem ser doutor ou então PhD. E eu, apesar da idade, andava meio preocupado. Pensei, vou defender tese e obter um doutorado. Pois caso contrário, eu acho, um trovador discreto, se não me atualizar bem logo, serei em breve analfabeto. Mas eu tive há poucos dias minha parte esquelética submetida com carinho à ressonância magnética. E o resultado da mesma, no relatório a gente lê. Não preciso me preocupar, pois já sou PhD. Tal exame revelou-me, estou alegre que nem pisco. Eu sou agora um PhD, portador de hérnia de disco. Opa, muito bem. Nossa, poesia. Bom, depois dessa, até como a gente está com o tempo apertadinho, acho que depois dessa eu não vou conseguir superar nunca a dica do Osni. Então, assim, vou deixar mais uma vez a minha dica para o programa da semana que vem. Vamos ver se semana que vem eu consigo falar a nossa dica aqui do Artefato. Sim. E, Osni, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no Artefato. Só lembrar rapidinho, para comprar o seu livro aqui em Bauru, na Jalovi. Na Jalovi ou na Minimu, que é na rua Dr. Armando Pieroni, chegando na Getúlio Vargas. Legal. E no Empório Cultural também, nas lojas Empório Cultural também já vi o livro para comprar. Também tem, né? E quem fez aqui, que é lá de São Paulo, esse Cortese, também pode ser adquirido. Muito obrigada, viu, Osni? Foi um prazer. E lembrando aí, você de casa, semana que vem a gente volta ao vivo aqui na TV Unesp, né? Com um convidado super bacana, né, Will? Opa, um super convidado. A gente recebe o rapper Coruja BC1 para falar sobre as novidades da carreira dele e rimar um pouquinho pra gente. Então a gente espera você na semana que vem. Isso aí, até lá então, gente. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Apaixonar, nunca mais, nunca mais. E se alguém se aproximar, Senhor, estamos sem sistema.